A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Enomi Santos. Nós somos do canal EBD Views, Teologia Visual, e temos também uma parceria com o canal EBD em Ação. Nosso objetivo aqui é mostrar os gráficos que temos feito e tentar, de alguma forma, ministrar, não é, de maneira pedagógica, visual, para que haja um melhor entendimento da parte dos irmãos, dos nossos alunos, sobre o tema, sobre as lições que nós estamos estudando. Meus queridos, nós estamos estudando a lições bíblicas da CPAD, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Amém? Então esse é o tema que nós estamos estudando, né? Você vê aí que na ilustração temos aí a luz e temos aí o sal, né? Porque a nossa lição é a lição de número 2, que tem esse título: Sal da terra e luz do mundo, tá? Então, esse é o tema que nós estamos estudando. A lição é esta, tá bom? Vamos estudar durante esses 3 meses, já iniciamos, né, o trimestre semana passada e estamos dando continuidade aqui na lição de número 2. Veja bem, nós temos aqui o nosso texto áureo que diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5 e versículo 13 e 14, apenas a parte A de cada versículo, tá bom? Destacando aquilo que Jesus falou, daquilo que ele disse que nós somos, o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que é o sal? Né? O que é a luz do mundo? Vamos estudar sobre isso, né? A verdade prática diz: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável, né? Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Ele fala 2 coisas muito importantes aqui, professor, como verdade prática. Nós, cristãos, vamos influenciar de uma forma ou de outra, para o bem ou para o mal, certo? Mas o que ele está dizendo aqui também, na segunda parte dessa verdade prática, é que o mundo não pode ficar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo, né? Então, os que não são verdadeiros, são fakes, para usar uma expressão bem atual, eles estão aí pregando um evangelho também fake, ok? Porque as obras dele não condizem com o que ele está pregando. Mas o nosso comentarista diz aqui, a nossa verdade prática diz que o mundo não vai ficar indiferente aos seguidores, porque eles vão de alguma forma observar quem é verdadeiro seguidor de Jesus. Vamos lá para nós ganharmos tempo. Antes de tudo, eu queria falar com os irmãos uma coisa muito importante, professor, como um ponto de contato, né? Um ponto de contato. Ora, se a lição diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, de alguma forma essas 2 coisas remetem à questão da influência que os cristãos devem ter na sociedade, certo? E de fato, os cristãos têm sim influência na sociedade. E nós estamos vivendo esta era dos influenciadores. Que são influenciadores? São pessoas, são personagens, né? Ou pessoas que criam personagens, né, populares nas redes sociais, com milhares de seguidores, não é? Aonde os canais aonde eles se apresentam também são
monetizados, patrocinados e, de fato, eles fazem disso uma profissão, tá? Que está rendendo muito dinheiro para muitas pessoas. E aí eu sei que você pode perguntar, mas irmão Enomi, o que é que os influenciadores têm a ver conosco, têm a ver com o tema? É porque, meu querido, o cristão também ele é um influenciador na sociedade. Claro que eu não estou falando que ele deve ser necessariamente aquele influencer, no sentido de ter um canal, no sentido de, ter milhares de seguidores. Não é esse tipo, mas é aquele tipo aonde também, não necessariamente nas redes sociais, mas na vida prática, ele é visto pelas outras pessoas. Aliás, a vida digital dos influencers geralmente mostram apenas facetas do que eles são, não mostram o que está no íntimo, na realidade, ok? Mas o cristão, ele precisa ser assim, ele precisa ser transparente em uma sociedade completamente obscura. O cristão verdadeiro, ele precisa ser sal em uma sociedade que está apodrecida moral e espiritualmente. O cristão, ele precisa ser luz em uma sociedade que está escurecida, enegrecida pelo pecado, meus irmãos. Ok? E essa falta de luz interior, essa escuridão interior, ela é um problema sério, porque faz com que as pessoas não enxerguem a luz de Cristo. Nós temos essa responsabilidade de luzir, de brilhar, de refletir a luz de Cristo em nós. E temos também essa responsabilidade de salgar esta terra, esta sociedade, no sentido de preservar. A palavra-chave aqui é preservação, no que tange a questão do sal, tá bom? Então, meus queridos, esse é apenas um ponto de contato que eu acho importante você refletir com o seu aluno, né? Todos nós somos visados. Todos aqueles que se dizem cristãos são observados pelas outras pessoas. E como diziam os antigos, muitas vezes a única Bíblia, a única fagulha de conhecimento que aquelas pessoas vão ter de Deus e de Cristo é através da leitura que eles farão da vida daqueles que são cristãos verdadeiros. Entende? A nossa responsabilidade, então, se eu estiver demonstrando um cristianismo falso, um cristianismo fake, um cristianismo cujo sal se tornou insípido, um cristianismo cuja luz se tornou trevas, então é claro que eu não estou pregando e nem influenciando as pessoas para Deus. É como colocamos aqui. Estamos atraindo as pessoas a Jesus ou estamos afastando elas de Cristo? Não se engane, meu querido. As suas ações, as minhas ações, podem ser um fator preponderante para as pessoas se aproximarem de Jesus ou se afastarem de Cristo. Tá bom? A nossa responsabilidade é muito grande, portanto. Tá? Vamos aprender sobre esta lição. Como eu disse, vamos fazer uma introspecção, né? uma leitura interior, algo bem honesto, certo? Algo bem sincero. Não precisa dizer e nem fazer nenhum tipo de confissão para alguém, mas você confessa para Deus as suas falhas, as suas debilidades.
aquelas partes que precisam melhorar, para que eu possa ser sal da terra, para que eu possa ser luz do mundo. Amém? Então vamos lá. O nosso primeiro ponto aqui, porque na verdade essa lição ela está dividida, como sempre eu falo, em 3 pontos, né? O sal tempera e conserva, a luz ilumina lugares em trevas e discípulos que influenciam. Olha aí de novo a palavra influenciar, né? Precisamos entender que nós, de fato, podemos influenciar as pessoas para o bem ou para o mal, né? Nós temos aí, irmãos, um artigo onde falamos sobre essa questão da influência dos cristãos, tá? Isso é tão sério, irmãos, que dependendo de como eu apresento um Cristo, tá? Ou o Cristo, as pessoas vão fazer uma leitura errada desse Cristo, tá? Precisamos apresentar o Cristo certo. É por isso que Jesus faz a pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí eles disseram, né? Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta é a leitura correta de Jesus. É este Cristo que a gente precisa pregar. Não é o Cristo da guerra, não é o Cristo, como eu falei, sobre uma revista, né, um quadrinho onde apresentava um Cristo como se fosse uma espécie de guerreiro medieval, estilo Conan, um Cristo forte, musculoso, né? Ele está ali sendo pregado. Por que o autor faz esse tipo de criação de personagem, irmãos? Por que eles mostram Cristo assim? Porque por muito tempo, pelo menos uma parte da igreja, né, da igreja, digamos assim, dominante na época, mostrava um Cristo beligerante. As cruzadas mostravam isso. Os cruzados existiam para isso. Entrar lá em Jerusalém, dominar à custa da espada, à custa da guerra. Aí você faz a pergunta: aonde está isso no Evangelho? Aonde Jesus mandou que se conquistasse o mundo à custa de espada? Porventura isto está na grande comissão? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho à custa da espada. Quem aceitar, aceitou. Quem não aceitar, morte. Não, meus irmãos, não é assim o Evangelho de Jesus, tá bom? Jesus diz claramente: embainha a tua espada, porque quem quiser viver da espada, morrerá por ela, tá bom? Então, eu tenho essa responsabilidade de mostrar um Cristo verdadeiro com as minhas ações, tá? Meus queridos, definição de sal. Nosso comentarista, pastor, trata sobre esse assunto, né? Para que serve o sal da Bíblia? Como tempero, como remédio, como conservante, não é? Às vezes como fertilizante, ok? Eu estava pesquisando, ele também serve para manufatura de papel, ele serve para a produção de sabão, de detergente. Na Europa ele era usado também para derreter o gelo nas estradas, no frio, no inverno. Então, utilizava o sal para derreter o gelo. São muitas aplicabilidades do sal, né? Importância do sal.
E aqui o comentarista trata também sobre isso, sobre essa importância do sal. E aí nós colocamos aí para os irmãos acompanharem. Qual é a importância do sal, irmãos? Pelo menos duas coisas importantes. Ele dá o sabor. É ele que mostra, que revela o sabor de determinada comida. Por exemplo, imagine que você tem um peixe e uma carne para assar. Você assa os dois sem sal, você vai comer, mas você não consegue distinguir bem qual é o gosto do peixe, qual é o gosto da carne. Mas quando você coloca o sal, este sabor, ele se evidencia. Você sabe que a carne está salgada, mas é interessante que não é o sal. O sal, ele não vai tirar o sabor, pelo contrário, ele vai dar sabor, ele vai direcionar o sabor daquela comida. Então é importante, a gente entender, Jesus está falando aqui de metáforas, essas metáforas, o professor pode explicá-las e depois aplicá-las à vida cristã, a nossa vida e a vida do aluno. Então, para que serve dar o sabor? Para direcionar, o que cada produto onde você coloca o sal, o sabor daquele produto. É muito importante, isso daí. Mas também serve para preservação, para conservação. O nosso comentarista fala sobre isso aqui. Evitar que os produtos, a carne, por exemplo, se deteriore. Até hoje tem carne de sol, por exemplo, utilizada, o sal para que ela não se deteriore. O peixe também, alguns peixes são utilizados o sal para que ele não apodreça. Então veja como é importante o papel do sal, o comentarista falou uma coisa aqui muito interessante. Naquela época não havia refrigeração, então o sal era utilizado para preservar a carne, colocando na salmoura. Então, é interessante, irmãos? Agora, olha só, aí o ponto 3, sobre ponto 3, fala aí do cristão como sal. Por que nós devemos ser sal? É interessante que o autor Craig Keener, no seu comentário cultural, ele fala que uma coisa muito parecida com o que está também na nossa lição, Ele fala que essa expressão, quando Jesus diz, se o sal se tornar insípido, ele não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Então, é neste sentido que Jesus está falando sobre como nós podemos ser relevantes ou não. Agora, a informação do Craig Keener é interessante porque essa expressão, perder o sabor, pode ser também traduzida lá no grego como tornar-se um tolo. E aí, isso me remete ao que o salmista diz a respeito dos ateus. E diz o tolo no seu coração, não há Deus. O que é um tolo aí? É alguém sem sentido, um insensato, uma pessoa louca, uma pessoa que não tem um raciocínio correto a respeito de Deus. Então, alguém que perdeu o sal é alguém que não tem, digamos assim, um entendimento a respeito de Deus. Aqui, no Ampliando o Conhecimento, ele diz, é tolice ou loucura os discípulos perderem o caráter, porque o sal está ligado com o caráter, dentro da interpretação metafórica. Nós precisamos estar preservados. O nosso caráter precisa estar preservado na palavra de Deus. E por isso que Jesus disse que nós devemos ser como sal, preservar. Já que assim eles são imprestáveis para o reino e para a igreja. Ou seja, aquele que escolhe não ser um cristão autêntico, não ser um cristão verdadeiro,
não se preservar da contaminação do mundo, como diz a palavra de Deus, ele é um tolo. Ele é alguém que se tornou desprezível. Meus amados, isso é muito sério, porque isso está acontecendo nos dias atuais, né? Há um cristianismo aí muito raso, há um cristianismo aí de pessoas que não querem comprometimento com as coisas de Deus, não querem tomar a cruz, pelo contrário, estão se mundanizando, se secularizando cada vez mais. Isso é muito errado, irmãos, porque nesse sentido o sal não tem mais as suas propriedades. Pelo contrário, se tornou insípido, não serve mais para nada, a não ser pisado pelos homens. Ou seja, o cristão que não é relevante na sociedade, ele se torna, como diz aqui, alguém imprestável, alguém inútil. Veja como é sério essa questão, né? Veja como é muito sério. Então, nós precisamos ser preservados do nosso caráter. O nosso caráter precisa ser preservado nesta sociedade para que também ela seja preservada, né? Para que as outras pessoas olhem e tentem fazer ou pelo menos imitar o nosso exemplo, né? O exemplo daqueles que se dizem cristãos. Tá bom, meus queridos? Vamos lá para nós adiantarmos aqui. No segundo ponto, tem a segunda parte aqui dessa metáfora, que é exatamente a questão da luz. Primeiramente falamos sobre o sal e agora vamos falar sobre a luz, né? Aqui o ponto 2 fala: a luz ilumina lugares em trevas. Então tem um conceito físico, metafórico, como por exemplo a luz dos corpos celestes, a luz própria das estrelas, a luz que é refletida, né? Lua, planeta, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos. Eu fiz aqui, irmãos, um pequeno, me permita mostrar, um pequeno, na verdade esse gráfico já existia, mas eu peguei ele aqui apenas para a gente explicar. Meus amados, a gente não vai entrar muito em detalhes, né? Porque eu não sou físico, não sou formado em física, a minha área é outra, mas nós não precisamos ser físicos para mostrar uma coisa simples. Sobre a importância da luz, e a relação da luz com a visão. Né? Qual é a relação da luz com a visão? Vocês sabem que, segundo os estudiosos, nós enxergamos, o que nós enxergamos é a luz. Né? A luz, como aqui o nosso comentarista diz, ela ilumina os objetos e torna visível. Ou seja, a luz, ela incide sobre os objetos, tá? E eles refletem essa luz. Ela entra pelos nossos olhos, conforme você está olhando aí, ó, tá? Ela entra pelos nossos olhos, lembrando que, como a gente pode mostrar aqui também, o que é a luz? A parte eletromagnética que pode ser percebida pelo olho humano e é responsável pelo sentido da visão. A luz, ela tem velocidade de quilômetros por hora e é transmitida através de ondas, né? Então são essas ondas em forma de luz que entram nos nossos olhos. Só que essas ondas, elas entram invertidas, tá? Porque diz que as imagens, os objetos, eles estão invertidos, mas quando entra, né, a luz entra, esses raios eles se invertem e mostra a imagem de maneira correta, que na realidade vai ser formada no nosso cérebro. Resumindo a história, qual é a importância da luz? É que ela faz com que a gente entenda o que é um objeto. Aquilo que nós estamos olhando, aquilo que nós estamos observando, questão de cores, questão de formato, questão de conteúdo, tudo isso
a luz entrando nos nossos olhos faz com que a gente enxergue as coisas bem. Meu querido, eu posso até, dentro dessa analogia, dizer que, por exemplo, uma pessoa que não entende as coisas de Deus, tá? Esse processo, espiritualmente falando, não acontece na vida dela. Não entra luz pelos olhos dela. E é interessante que quando você vê, por exemplo, o caso de Paulo enxergava muito bem. Mas ele precisou meio que ficar cego. Ou seja, esse processo que eu mostrei aqui para os irmãos foi temporariamente interrompido na vida de Paulo. E ele ficou cego. Mas a cegueira espiritual que ele tinha foi curada. Que coisa maravilhosa! Ou seja, mais ou menos aquilo que Jesus falou em relação aos que são sãos e aos que são doentes, né? Parece que inverte as coisas. Ele veio para os que são, né? E os que são, ele os cura, mas aqueles que aparentemente enxergam, eles são doentes. Ou eles ficam doentes. Então, olha que coisa interessante. Com Paulo foi exatamente o contrário. Ele ficou cego fisicamente para que espiritualmente ele enxergasse, não é, a Cristo. Um detalhe, irmãos, para corroborar com isso que eu estou falando. O que foi que Paulo enxergou no caminho de Damasco que fez ele cair para ficar cego? Ele viu a glória de Deus. Aleluia. Ele viu o Senhor Jesus Cristo na sua forma resplandecente. Aleluia. Isto o cegou fisicamente, porque espiritualmente a visão espiritual dele foi sendo curada, já que ele enxergava o Cristo diferente. Veja, ele queria matar os seguidores de Jesus. E quando Jesus se apresenta para ele, diz essas palavras: por que tu me persegue, Saulo? Por que tu me persegues? Ou seja, ele perseguiu os seguidores de Cristo. Mas ele ficou cego fisicamente para que esta cegueira interior dele fosse curada. Meus irmãos, isto mesmo se aplica aos dias de hoje. Tá bom? Em que sentido? No sentido de que há muitas pessoas que são cegas espirituais e que por isso é preciso que se pregue o Evangelho a elas, para que o Espírito Santo as ilumine, para que o Espírito Santo entre com a sua luz. E quando a luz de Deus entra, quando a luz chega no ambiente, ela retira as trevas, glória ao Senhor, e dessa forma a luz mostra tudo que está oculto. Então, esse tema, essa analogia que Jesus faz, essa metáfora que Jesus faz, ela é importantíssima. Por isto que a luz, ela não pode ficar escondida, não é? Aqui diz assim uma coisa importante que eu coloquei como uma reflexão. A vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e este glorifique a Deus. Veja bem que aqui não está falando de nenhum exibicionismo. Não está dizendo aqui para você se exibir com as suas obras, tá bom? Porque aí é algo meio farisaico. Agora,
se eu, no meu íntimo, no meu interior, longe das câmeras, longe dos likes, tá bom? Longe da influência midiática, porque infelizmente parece que a nossa vida está virando mais midiática, né? É como se estivesse meio que na Matrix, para fazer uma analogia lá com aquele filme, né? Longe de tudo isso daí, nós demonstramos aquilo que nós somos de fato, que é isso que Deus, que Cristo quer de nós. Aí sim, as nossas obras vão glorificar ao nosso Pai, porque a glória não é para mim, mesmo porque, irmãos, qualquer coisa, qualquer tipo de espiritualidade que nós alcancemos nesta terra, ela não é por nós, ela não é de acordo com a nossa capacidade. É Cristo quem faz a sua luz brilhar em nós. A luz é de Cristo, tá bom? Nós somos refletores da luz do Senhor Jesus. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, é nesse sentido de sermos refletores da luz de Cristo para uma sociedade, para um mundo em trevas, né? Eu coloquei aqui como um comentário, o cristão é tal qual um luzeiro que reflete a luz de Deus às demais pessoas. É assim que nós entendemos pela palavra do Senhor, né? Através das nossas obras. E como eu disse antes, as nossas obras muitas vezes serão a única coisa que as pessoas vão ver e identificar com o Deus que nós servimos, não é? Então, as minhas obras precisam ser de tal maneira que glorifique ao Senhor, no sentido que as pessoas observem, que as pessoas vejam, não para algum tipo de glorificação pessoal, mas sim para glorificar o nome do nosso Senhor, tá? Isso que é algo que a gente precisa deixar muito claro, irmãos, tá bom? E o tempo que nós vivemos carece disso. Eu coloquei aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para os irmãos, aqui está, também como uma reflexão que a gente precisa fazer, não é? Da aplicação disso. Porque veja bem, no ponto 3 já é uma aplicação bem clara. O que são os discípulos que influenciam? Quais são os discípulos que influenciam? Vocês sabem que nós somos chamados para influenciar o mundo, né? Para vivermos de acordo com a palavra de Deus. Nós influenciamos, os cristãos influenciam quando eles são o sal da terra, quando eles estão para salgar a terra, quando eles estão para preservar a terra da imoralidade, da corrupção moral que está no mundo. Agora, quando eu me torno também um corrupto, quando eu também estou sendo destruído porque o sal se tornou insípido, aí, além da minha autodestruição, eu estou também demonstrando algo que não está de acordo com a vontade de Deus para as outras pessoas. Por isso que nós colocamos aquele questionamento lá no início. Nós estamos afastando ou estamos atraindo pessoas? Então, o discípulo que influencia é aquele discípulo que é sal. O discípulo que influencia é aquele discípulo que é luz, que a luz dele brilha, que ele é iluminado pela luz do Senhor Jesus, e as suas obras estão, de fato, sendo demonstradas aos homens.
Eu coloquei aqui essas imagens, né, para ficar um pouco mais claro aqui, porque Jesus falou sobre isso, né? Ele disse que a gente não pode colocar a nossa lâmpada, né, no alqueire, ou seja, debaixo de um cesto. Está aí, a imagem. Não se pode colocar a lâmpada debaixo de um alqueire, que é esse cesto aí. Ora, se você tem uma lâmpada e se você quer iluminar um determinado local, você não vai colocar essa lâmpada debaixo de um cesto ou de alguma coisa que venha ofuscar aquela lâmpada. Mas o que é que Jesus diz? A lâmpada deve ser colocada no velador, que era essa haste aí, né, onde a lâmpada era colocada em um lugar amplo, em um lugar aberto, em um lugar onde a lâmpada pudesse, a luz pudesse irradiar por todo o ambiente. Então, é mais ou menos isso que eu quero aqui colocar como uma reflexão também, né? Alqueire ou velador. Onde é que nós estamos colocando nossa lâmpada? As nossas obras. Estamos colocando no alqueire, ou seja, no cesto, ou no velador? Elas estão expostas ou elas estão ocultas? Aqui me faz lembrar, irmãos, que alguém disse que existem crentes que são como os ninjas, né? Aqueles guerreiros japoneses da era medieval que entravam e saíam em lugares de maneira tão sorrateira que ninguém percebia, que ninguém notava a presença daquelas pessoas, daqueles guerreiros. Existem crentes também que são dessa forma, né? Ninguém sabe que ele é crente, porque de fato ele não demonstra nada, né? A luz dele está sendo abafada. Mas, irmãos, a nossa luz, ela precisa brilhar. Ela precisa estar exposta. As nossas obras precisam estar expostas. Por isso que, nesse sentido, nós devemos sim observar aquilo que nós fazemos, aquilo que o nosso proceder diário, porque Jesus também fez uma observação em relação a isso. Veja se a tua luz não é trevas, porque parece que às vezes há essa confusão, né? A luz não pode ser trevas, assim como o sal não é para ser insípido, não é para ser sem sabor, porque se for assim ele vai ser lançado, né, jogado fora, pisado pelos homens. Assim mesmo a luz, ela precisa brilhar. A mesma coisa é falado em relação às cidades, né? As cidades. A cidade não é para ser escondida, ela é para ser colocada, ser feita, né, construída em lugares onde seja bem vistosa, onde possa ser observada. As lâmpadas eram acesas nas casas e assim também de longe se observava as casas, né? Então, irmãos, nós não podemos esconder aquilo que nós somos, né, em Cristo Jesus. Então, nós precisamos sim ser discípulos que influenciam, ser discípulos que salgam, ser discípulos que têm a luz de Cristo para brilhar no mundo de trevas, que de fato o mundo está em trevas. Tá? Aí no ponto 3 temos a influência cristã. A influência cristã. Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho
e nós devemos portá-lo como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno, né? Então, como é que nós vamos influenciar, irmãos, a sociedade? É preservando o tesouro que nós ganhamos. Preservando através das nossas obras, através das nossas ações. Meu querido, para nós encerrarmos, eu quero dar aqui uma pequena sugestão, tá bom? Para os nossos professores. Inclusive, essa sugestão também é dada aqui na nossa lição. Você pode, professor, pesquisar e fazer um breve relato das pessoas que influenciaram o mundo, que foram influência para o mundo. Cristãos. E eu não estou falando de influências para o mal. Estou falando de influências para o bem. Eu fiz aqui a minha pequena listinha, mas você pode fazer a sua também, né? Eu coloquei, por exemplo, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um dos homens naquela época que mais influenciou a sua sociedade. Por quê? Porque havia uma hegemonia, um domínio de uma igreja. E o que a igreja pregava era diferente do que se fazia. Então ele é usado por Deus para romper com tudo isso, ainda que a gente saiba que no início ele queria mudar a situação da igreja, né? Mas houve esse rompimento e daí surgiu a reforma protestante, que teve um impacto social, não só um impacto religioso, mas um impacto social muito grande. A gente pode até dizer houve uma certa liberdade, não é? Uma certa liberdade em oposição à opressão que existia naquela época. Então, Martinho Lutero, você pode fazer um relato aí, é de fato alguém que influenciou a sociedade. Por exemplo, eu coloquei uma outra pessoa que é muito importante, que tem o mesmo nome, só que em inglês, né, de Martinho Lutero, é o Martin Luther King Jr., ou seja, aquele pastor americano, né, batista, que lutou muito em relação aos direitos civis, numa época em que o racismo era muito forte nos Estados Unidos, e ele foi até as últimas consequências, sendo mesmo assassinado, sendo morto, mas ele, de fato, era aquele homem, foi aquele homem que mudou a sociedade. Não à custa de armas, né? Mas com um posicionamento firme, com proposições importantes. Então, Martin Luther King também foi alguém que foi muito influente na sociedade. Antes dele, meus irmãos, eu também quero citar John Wesley. John Wesley, né, fundador do metodismo na Inglaterra. Aliás, o metodismo vem exatamente disso, porque ele com o seu irmão Carlos Wesley e um grupo de alunos na universidade, então eles se reuniam para orar, para jejuar, e eles faziam isso de maneira bem metódica, por isso que foi chamado de metodismo, né? Mas ele também foi responsável, o metodismo foi responsável por influenciar a sociedade inglesa daquela época, principalmente humanizando os presídios, principalmente no combate à escravidão, que não é algo bíblico, né? Principalmente no Evangelho de Jesus, tá? Lutou também por salário digno dos trabalhadores, lutou para que houvesse ensino para crianças pobres. Então, eu sei que quando você olha para isso daqui, como eu sempre digo, não é, irmãos? Nós precisamos acabar com essa questão de polarização política, porque quando fala disso daqui,
alguém quer levar para o lado socialista. Não tem nada a ver com socialismo isso daqui. Tem a ver com o que devemos fazer para a sociedade. Tem a ver com o quanto nós devemos ser influenciadores da sociedade. Precisamos impactar a sociedade, não para o mal, mas para o bem, fazendo o que é certo. Podemos ser perseguidos? Sim, podemos ser perseguidos. Mas ainda assim, eu quero lembrar aqui de um conselho de Pedro. Se vocês forem presos, sejam presos como pessoas de bem, pessoas que fazem o bem, não como malfeitores. Então, como eu costumeiramente falo sobre isso, não adianta nós procedermos mal, fazemos o que é mal, o que é errado, e aí dizemos que estamos fazendo para Deus e somos perseguidos por causa disso. Não. Precisamos fazer o que é correto, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o Evangelho de Jesus, mesmo que isto nos custe ser perseguidos, mas pelo menos estamos fazendo o que é correto, dentro de uma sociedade completamente corrompida. Amém? Meus queridos, este é apenas um breve resumo desta lição, tá bom? Eu espero que você tenha apreciado aí o nosso comentário. Se não, nos perdoe, né? Compartilhe esse material, tá? E continue apoiando o trabalho que estamos fazendo, porque fazemos com muita alegria, pois entendemos que é para a obra do Senhor, tá bom? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.